Fala aí, meus amigos do canal, estamos aqui começando mais um vídeo para vocês. E pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre cuba ultrassônica, um vídeo que a gente já deveria ter trazido aqui no canal. Muita gente pede para que eu explique sobre esse equipamento, se é verdade, quais são os mitos que rondam, né, esses equipamentos. E nesse vídeo a gente vai esclarecer tudo. Como é que eu utilizo esse equipamento, se realmente a cuba ultrassônica ajuda, né, o técnico na bancada a fazer desoxidação, a ter algum resultado positivo, se é um equipamento que vale a pena investir. É sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo, esclarecer bastante coisa. Então deixa aí o like, se inscreve no canal e deixa o teu comentário aí caso você queira acrescentar alguma coisa. E se você ainda não é membro desse canal, convido você a ser membro, ter acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aqui no Clube GSCell Assistec do nosso canal do YouTube. Para ser membro é apenas R$ 5,00 mensais, né? Um valor bem acessível aí para todos. É só clicar aqui embaixo e seja membro e se inscrever aí no nosso Clube de Membros GSCell Assistec, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a cuba ultrassônica, né? Primeiro eu vou dar uma introdução sobre esse equipamento para você entender o porquê que às vezes você espera alguma coisa a mais desse equipamento e você não tem, né? Então vamos lá. Primeira coisa, como é o funcionamento desse equipamento? Esse equipamento, pessoal, ele trabalha, né? Por que o nome é ultrassom, né? Banheira ultrassônica. Porque ela trabalha na frequência acima da frequência do som. Então por isso que é chamado ultrassom. A frequência do som é entre 20 Hz a 1000 Hz. Então, esse equipamento aqui que eu estou lhe mostrando, por exemplo, ele trabalha numa frequência de 40 kHz. Então, a frequência é bem acima, né, da frequência do som, por isso que é chamado aí de banheira ultrassônica, né? Mas qual é o sentido? O que essa banheira aqui ela faz? Quando ela começa a agitar, né, o líquido que está aqui, e o líquido não necessariamente deve ser, por exemplo, álcool, sei lá, detergente, como algumas pessoas fazem. Aqui você pode botar diversos tipos de produto. Inclusive tem pessoas que utilizam até água, por exemplo, para fazer limpeza em alguns tipos, né, de equipamentos, produtos, que a água talvez seja até melhor do que o próprio álcool, dependendo aí daquilo que você vai limpar. Mas vamos lá. O funcionamento desse equipamento é fazer o seguinte, é criar microbolhas que vão implodir, gerando pequenos jatos para fazer limpezas ao qual a gente não consegue com a escova ou com qualquer outra ferramenta que a gente for limpar, né? Então, vamos supor, um circuito integrado. Abaixo do circuito integrado tem as esferas e tem um espaçozinho ali, né, entre a placa e a esfera. E a gente não consegue colocar a escova, por exemplo, entre os baldes de solda, né, para fazer a limpeza por baixo ali, por dentro, entre o CI e a placa. Porém, com esse equipamento aqui, ele vai gerar pequenas bolinhas que vão implodir, né, fazendo um processo aí de um jatinho, um pequeno jato, que vai justamente conseguir atingir, né, aqueles pontos que a gente não consegue com a escova. Só que eu vejo algumas pessoas achando que esse equipamento é um equipamento milagroso. E não existe milagre nesse equipamento. A gente tem que saber o momento certo de a gente usar e eu vou falar ao longo desse vídeo aqui. Mas antes que eu fale sobre isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Essas banheiras ultrassônicas, por exemplo, a gente técnico de celular, ou sei lá, você que trabalha com eletrônica aí, talvez você ache que esse equipamento só é utilizado com quem trabalha com eletrônica. E não exatamente. Esse equipamento você vai encontrar, por exemplo, em dentista, por exemplo, que quer fazer uma limpeza dos seus utensílios, né? Utiliza às vezes banheira ultrassônica com álcool para fazer justamente a limpeza e tudo mais. E outros profissionais de outras áreas também utilizam, né, a banheira ultrassônica. Só que existe uma diferença, pessoal. Existem banheiras ultrassônicas que podem ter uma configuração, por exemplo, né, diferente da outra. Por exemplo, essa daqui que eu estou mostrando para vocês, ela trabalha no caso aí, 40 Hz, certo? E a potência desse equipamento é de 35 watts, né? 35 watts de potência. Eu tenho uma outra aqui, por exemplo, que ela é mais poderosa, que é essa aqui, ó. Essa daqui, que vocês estão vendo aí, ela trabalha em 40 Hz também, só que a potência desse equipamento é maior. Ela trabalha aí
em torno de mais ou menos 50 watts, se eu não me engano 60, de 50 a 60 watts aí, por exemplo, a potência desse equipamento. Então ela tem uma potência maior, certo? Logo, ela pode agir, né, com mais precisão. Então, existem outras banheiras ultrassônicas, por exemplo, que são banheiras industriais, que são aquelas bem grandes que fazem desoxidação de diversos outros equipamentos e tudo mais. Então, existem diferença entre uma e outra. Talvez você aí que está utilizando uma cuba ultrassônica, né, como eu já utilizei de outras marcas também, eu utilizei já da Aida, Yashun e algumas outras, talvez você não está vendo tanto resultado na que você está, talvez porque ela tem uma potência menor, talvez, sei lá, ela pode estar numa frequência aí, quem sabe até uma frequência menor, né? Vai saber aí só utilizando o osciloscópio para você realmente ter a certeza de que está trabalhando na frequência e na potência, né, correta aí, utilizando a verificação aí do circuito. Mas enfim, é justamente isso que esse equipamento ele faz. Ele trabalha justamente para fazer isso, para fazer micro limpezas, né, que a gente não consegue com a escova. Se você pega uma placa toda suja, toda, sei lá, gordurosa ali, de fluxo, disso, aquilo, outro, e acha que apenas com a limpeza, né, da cuba ultrassônica, você vai ter um resultado esplêndido, né, algo assim acima do normal, você vai simplesmente se frustrar, né? A cuba ultrassônica, ela serve justamente para dar aquele toque final. Por exemplo, quais são os momentos que eu utilizo esse equipamento aqui? Eu uso mais esse equipamento aqui, pessoal, justamente no processo de finalização de reparo. Um exemplo que eu vou dar aqui. Quando eu faço uma CPU, por exemplo, se você pegar no microscópio e olhar a CPU e os baus de solda ali, mesmo que você esfregue ali com isopropílico, né, tal, faça aquela limpeza bonita, com paninho, com tudo mais, na superfície, por fora, você vai ver que está tudo limpo, tudo bonito. Se você pegar a placa, dar uma envergada e olhar no microscópio as esferas, talvez você encontre ali, né, um líquido por dentro, e aquele líquido ali é justamente a mistura do isopropílico, que depois ele seca, certo? Eu sei que o isopropílico ele vai secar sim, depois da placa ligar, a temperatura da placa e tudo mais. E o fluxo, né, ele também fica ali. O fluxo, com o tempo, pessoal, ele vai criar tipo uma oxidação também na placa, certo? Mesmo que ele não seja corrosivo, né, mesmo que ele diga que não seja corrosivo, mas com o tempo, e tem alguns, né, dependendo aí do serviço, que em pouco tempo pode apresentar falhas, solda fria e tudo mais, justamente por conta do fluxo. Então o que eu faço? Todo o reparo que eu faço na placa, eu sempre finalizo na banheira ultrassônica. Isso aqui é uma dica aí tremenda que eu estou dando aqui para vocês, né? Talvez uma coisa besta para muitos, mas se você fazer isso que eu estou dizendo para você, você vai ver que a qualidade do seu reparo fica totalmente diferenciada. Então, eu busco diferença, né, naquilo que eu faço, eu procuro dar mais qualidade nos meus reparos, e eu percebi que quando eu finalizo utilizando a cuba ultrassônica com álcool isopropílico, apenas eu consigo ter um bom resultado final, ou seja, toda aquela crosta, aquela gordura, né, do fluxo ali, ela acaba sendo eliminada e fica tudo perfeito, tudo bonito, tudo limpo, porque aquelas bolinhas, ela consegue entrar ali por baixo, criando jatos ali, e fazendo toda aquela limpeza. Então você vai ver que vai ficar tudo bem bonito, tudo bem limpo. Vai fazer um conector de carga, você limpa ali, limpa com a escova, e você ainda vê que ainda tem aquela gordura. No microscópio, principalmente, é que a gente vê. E quando a gente usa, por exemplo, esse equipamento, pessoal, a olho nu, talvez a gente não veja tanta diferença, mas coloque a placa no microscópio, que você vai ver o que eu estou falando aqui. Você vai ver que há uma grande diferença entre uma limpezinha, né, com a escova, e uma limpeza mais profunda com a cuba ultrassônica. Agora vamos lá, pessoal. Quais os produtos que eu utilizo para fazer uma desoxidação? Por exemplo, a panela chegou para mim, molhou, né, levou uma chuvalhada, ou caiu na privada e tudo mais. Como é o processo que eu utilizo para
fazer uma desoxidação quando eu necessito colocar na cuba, por exemplo. Existem momentos que a gente tem que, claro, a nossa área, a gente precisa ter muito raciocínio lógico. Então tem coisas que vai ser diferente da outra, né? Então a gente tem que raciocinar. Então nem tudo vai ser exato, né? Nem tudo vai ter que ser do mesmo jeito sempre. Então a gente tem que ter o nosso raciocínio, né, para saber como utilizar cada coisa no momento, o procedimento e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já falei aqui para vocês que eu faço desoxidação, por exemplo, o aparelho caiu na água, eu tiro todas as blindagens, tiro os principais circuitos integrados, faço um rebalo e recoloco. Isso aí eu sim continuo fazendo sempre. Só que, dependendo do estado da placa, às vezes não necessariamente a gente precisa tirar o circuito integrado, rebalar e tudo mais. Às vezes tem pequenas oxidações ali que podem ser resolvidas apenas com esse equipamento. E se você passar só a escova, você já não consegue ter o resultado que com ela você consegue. Por exemplo, você pega um aparelho que está lá com pequenas manchas de oxidação, né? O aparelho ainda funciona, por exemplo, né? Ou às vezes o aparelho pode nem estar funcionando por algum balde de solda ali que realmente ficou com oxidação, mas um balde de solda importante ali no PEMIC, por exemplo, causou essa falha na inicialização. Você pega veja, coloca a veja aqui dentro da cuba ultrassônica e deixa, por exemplo, por mais ou menos 10 minutos aqui agindo, né, trabalhando aqui na frequência de 40 Hz. Essa minha cuba aqui, ela aquece, beleza, pessoal? Tem alguns aí que pode ser que não aqueça, né? Eu já vi algumas pessoas dizer que a de fulano, a de cicrano, marca X, marca tal, não aquece. Essa aqui, tanto essa quanto essa outra aqui que eu mostrei para vocês, elas aquecem também. Então o aquecimento ajuda na limpeza. Por exemplo, se tem uma gordura mesmo na placa, o próprio fluxo, por exemplo, que é um pouco gorduroso, na temperatura e na frequência que é agitada o álcool ou veja, por exemplo, vai fazer uma limpeza bem mais aprofundada. Então, ó, eu utilizo veja por 10 minutos quando tem uma placa que dá, né, para se resolver só na cuba. Eu pego o veja, claro, primeiro eu passo a escovinha, limpo toda a placa, né, para tirar aquele grosso, aquela coisa pesadona que tem ali, né, porque, como eu falei para vocês, a cuba não vai fazer milagre, ela tá ali só para limpar locais que são bem escondidinhos ali. Se você pegar uma placa toda cheia de fluxo e você colocar aqui, você vai perceber que aquela parte da superfície talvez nem limpem tanto. Mas se você perceber ao redor do circuito integrado, tá tudo bem limpo por lá. Ao redor dos componentes, você vai ver que tá tudo bem limpinho. Por quê? Porque ele age justamente naqueles locais que a gente às vezes acaba não conseguindo limpar com a escova. Então, 10 minutos de veja para fazer a limpeza, certo, pessoal? E aí, depois a gente finaliza com 5 minutos no álcool isopropílico, ok? Então, eu utilizo uma para fazer a limpeza, né, com veja, e a outra aqui que eu mostrei para vocês, eu utilizo com o álcool isopropílico. Ela tem uma potência maior do que essa outra, então eu utilizo ela para realmente fazer a finalização total do procedimento. Porém, né, essa daqui eu já utilizei várias vezes, né, também utilizando o álcool isopropílico e o veja. Lembrando, eu não estou falando que é para juntar os dois não, pessoal. Usa só o veja. Depois que você fazer o procedimento do veja, você tira e aí você acrescenta apenas o álcool isopropílico para fazer toda a limpeza final. Beleza, galera? E não botem água com veja não, é só o veja mesmo. Então, é justamente isso aí que eu faço. Então, James, mas qual é essa daí que você está mostrando? Essa daqui que eu estou mostrando, pessoal, ela é a AFR 800, um equipamento bacana, né, bem diferenciado aí. Vou estar deixando para vocês aqui o link na descrição desse vídeo, tanto dessa quanto dessa outra aqui, né? Eu já utilizei, como eu falei para vocês, da AIDA, da Yashun e tudo mais. Inclusive ainda tenho ali, tá por ali guardada, né? Mas eu estou utilizando essa daqui, eu gostei bastante, né? E estou fazendo esse vídeo aí justamente porque diversas pessoas já têm me pedido, né, para falar sobre esse equipamento. Então agora eu vou mostrar para vocês na prática, pessoal, como é que a gente utiliza, né? É só um vídeo aqui introdutório, explicando sobre o equipamento, né? Explicando aí sobre a função, né, de uma banheira ultrassônica, para vocês poderem tirar a dúvida de vocês, né, e saber que não é milagre,
porém ele faz toda a diferença dependendo aí daquilo que você precisa utilizar, ok? Então vamos lá, eu vou virar aqui o lado da câmera e vou botar aqui para a gente estar observando o funcionamento, né? É bem simples, bem fácil de utilizar, mas vou estar mostrando algumas coisas que vocês têm que tomar cuidado também quando for utilizar uma cuba ultrassônica, beleza? Vamos lá. Pronto, pessoal, tá aqui a minha cuba ultrassônica, como vocês podem ver, né? No caso, essa daqui é a AFR 800, ok? Essa daqui também é da AFR, né? Essa aqui tem uma potência maior, como já citei para vocês. Essa aqui trabalha na potência, né? Aí de 50 ou 60 watts. Essa daqui, ela trabalha em 35 watts de potência, certo? Porém, a frequência aí das duas é justamente 40 Hz, 40 kHz, na verdade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Quando a gente for usar, né, eu vou utilizar o álcool isopropílico aqui, mas vamos supor que a gente fosse fazer um procedimento completo. Então, primeiramente eu colocaria o Veja, deixaria 10 minutos, depois eu tiraria o Veja aqui da superfície e colocaria o isopropílico para fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês a utilização, a forma de utilizar, né? Perceba que aqui ela tem, ela tem um nomezinho máximo, né? Onde a gente pode estar colocando, né, o líquido, né? Seja qual você for usar, é sempre bom você colocar até aonde o próprio equipamento marca aqui. Como eu utilizo para fazer limpeza em placas, e na grande maioria das placas elas são fininhas, né? Então a gente coloca aqui, por exemplo, aqui dentro, e perceba que ela fica bem lá embaixo, né? Então não precisa a gente colocar tanto líquido aqui dentro, né? Então seja Veja, seja o que você for colocar, não precisa você colocar muito. Então a gente vai colocar apenas para submergir, né, a placa. Então eu vou colocar aqui o isopropílico, como vocês podem ver. Ó, chegou aí, ó. Passou da placa, pegou toda a superfície da placa, já é o suficiente, beleza? Para utilizar isso aqui, eu recomendo sempre vocês, pessoal, quando for tocar aqui, ó, nessa parte de metal, vocês desligarem, né, a cuba ultrassônica da tomada, certo? Por quê? Porque é um equipamento que é ligado no 220 e aí você, de repente, seja qual for a sua cuba ultrassônica, né, pode fazer vazar uma corrente, alguma coisa, você pegando aqui, você pode levar um choque aí, né, e dependendo do choque pode até ser fatal, né? Então tenha muito cuidado em relação a isso. Então, ó, ligo aqui a minha cuba na tomada. Liguei aqui na tomada. E observem aqui comigo. Que tem 3 botões, né? Bem simples e fácil de trabalhar. Você pode fechar aqui em cima. Essa daqui ela vem com a gradezinha, né? Mas eu não gosto de utilizar com a grade, não. Eu utilizo assim, sem a grade. Eu tiro a grade e uso só a tampa mesmo aqui para fechar. E aqui tem 3 botões. O primeiro botão aqui é para ligar, beleza? O primeiro botão aqui é para ligar. O segundo botão é para desligar. E o terceiro botão é para resetar. Resetar o quê? Só, esse equipamento aqui, quando eu clico aqui para ligar, né? Ele vai começar a vibrar, ele vai passar 3 minutos apenas. Depois de 3 minutos, automaticamente ele vai se desligar, ok? Então, para que eu continue o processo, eu devo pressionar novamente aqui. Se caso eu quiser deixar por mais tempo, né? Eu estou fazendo um serviço na bancada, ele está ali ligado, eu clico aqui, toda vez antes de chegar aos 3 minutos, eu venho aqui, clico em reset e ele vai ficar perpetuamente aqui funcionando, beleza? Então, eu deixo ele sempre, né, ligando, eu ligo ele, vou ligar ele aqui, por exemplo, e deixo ele completar os 3 minutos, né? Depois eu ligo novamente, depois eu ligo novamente. Eu sempre deixo em torno de 10 a 12 minutos, né? Porque no caso 3 aí, deixo mais ou menos, faço 4 vezes o processo, então fica em torno de 3 vezes a 4 vezes o processo, dá em torno de 9 a 12 minutos, né? Então aqui, ó, nesse de baixo aqui eu desligo ela, né? Aqui eu resetaria ela, no caso aí, se eu quisesse que ela continuasse, né, sem parar aqui, eu deixo ela aqui, ó, ela já tá contando 3 minutos. Eu tô fazendo um negócio aqui, aí antes dela vir desligar, eu venho aqui em reset, clico aqui, e aí ela vai contar a partir do toque que eu dei aqui no reset, beleza? Eu deixo aí por mais ou menos 10 a 12 minutos, aí vai agindo perfeitamente.
né? Como vocês podem ver aqui, ó. Ó como ele... Então, pessoal, ó, não sei se vocês perceberam aí no final do vídeo, provavelmente sim, que quando eu ligo, ó, vou ligar aqui novamente, ó, eu tô falando aqui, perceba que minha voz, ela fica bem baixa e dá um ênfase maior no barulho aqui. Esse barulho aqui, ele não está tão alto aqui para mim. Mas por que ele está causando essa interferência? Justamente porque ele trabalha numa frequência bem mais alta do que a frequência que a gente pode perceber, né? Então, o microfone, por exemplo, aí fica tendo problemas, né, para pegar esse som e deixar normal do jeito que está aqui no ambiente. Justamente porque ele trabalha nessa frequência bem mais alta do que a frequência do som. Por isso que é chamado ultrassom. Então, se eu ficar com o microfone aqui falando e ligar, nem que seja bem baixinho aqui, bem distante, já vai dar essa interferência aí, porque o microfone ele não consegue captar bem e definir bem aquilo que está saindo no ambiente, porque é uma frequência de áudio muito mais alta daquilo que ele consegue perceber. Beleza? Então, só para concluir aqui para vocês entenderem por que ficou aquele chiado todo, né? E esse chiado justamente acontece por conta da frequência que é muito alta do som, e não porque tá aquele barulhão aqui dentro da assistência, não. Eu utilizo, por exemplo, a minha retífica aqui e ela não dá tanto problema quando eu vou falar, por exemplo, do que essa cuba aqui que eu liguei, ela não tem nem esse som todo fazendo barulho aqui no laboratório, mas para vocês aí, vocês pensam que tá muito alto, né? Então é isso, um abraço e tamo junto, vamos que vamos.